pintou uma química entre Lula e Donald Trump. Será o início de uma nova era nas relações entre Brasil e Estados Unidos? Salve pessoal, tá no ar mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Eu sou o Vinícius Pinheiro e aqui do meu lado está a Júlia Vilchen. Como é que tá, Júlia? Nosso encontro aqui na bancada tá mais difícil que o do Lula e do Trump. Oi, Vini, tudo bem? Olá a todos os que estão nos ouvindo, nos assistindo. Pois é, Vini, a gente tem se desencontrado aqui nessa bancada e tá rivalizando aí com o famigerado encontro que tanto se promete e se espera aí entre Trump e Lula. Bom, é isso aí. Bom, e a química aqui do nosso programa não ficaria completa sem o nosso convidado aqui desta edição, que é o Alexandre Pires. Ele é professor de Relações Internacionais e Economia do IBMEC São Paulo. Seja muito bem-vindo, Alexandre. É uma satisfação estar com vocês, muito prazer aí de poder conversar sobre isso, conhecer o podcast. Fico muito contente aí pela oportunidade. Isso aí, a gente que agradece e também agradeço a você que nos acompanha. Aproveita para seguir esse episódio e também o canal do Seu Dinheiro no YouTube. Assim você ajuda o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Quem sabe até o Lula e o Donald Trump. Bom, e aproveita para deixar o seu comentário e também para dizer para quem você daria o seu touro e o seu urso desta edição. Mas vamos lá, vamos começar porque temos bastante assunto para falar. Afinal de contas, o presidente Lula fez na semana passada o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Já é uma tradição que o Brasil faça ali a primeira fala, o primeiro discurso. Mas foi nos bastidores que a coisa ferveu, depois do breve encontro ali entre o presidente brasileiro e o dos Estados Unidos. Nas palavras do próprio Donald Trump, né, pelo menos por uns 39 segundos, tivemos uma química excelente, fecha aspas. Bom, além disso, o Donald Trump mencionou ali a possibilidade de uma reunião entre os dois nesta semana. Bom, professor, já vou começar aqui te perguntando se essa química que tanto o Trump como o Lula, né, disseram que tiveram nesse breve encontro representa de fato uma mudança aí nas relações entre Brasil e Estados Unidos. É um marco importante ou foi só ali um fogo de palha? É um aceno positivo, né? Mas como toda química, não pode deixar ali as substâncias ficarem muito tempo paradas, né? Decanta, né? Tem que aproveitar esse momento, foi um impulso ali que o Donald Trump deu para alguma negociação, surpreendeu a todos, né? Há confirmações que de fato foi de improviso, mas entrou no discurso oficial dele, né? Com menções inclusive muito positivas. O que eu vejo é que pode mudar, depende do Brasil. A primeira reação ali da diplomacia foi bastante, hesitante, né? Ou seja, com dúvidas de como fazer. E aí é isso que vocês estavam falando no início, né? Não aconteceu ainda, estamos à espera. Tudo indica que talvez isso aconteça em um outro país. Parece que o Brasil está procurando um território neutro. O temido Salão Oval, né? Depois do momento lá com o Zelensky, todos estão evitando. Mas eu acho que é um receio que uma diplomacia não deveria ter. Teria que aproveitar essa chance. Quer dizer, o governo norte-americano ali abriu um espaço que o Brasil deveria aproveitar. Então deu uma levantada ali que a diplomacia brasileira deveria aproveitar. Se a gente olhar bem, o Trump colocou até a data, né? Falou, olha, na próxima semana. Nesse caso, o normal seria tentar adiar a permanência em Nova York, né? Também não é ruim ficar um pouquinho mais em Nova York e tentar ali costurar, mas teria que acontecer no Salão Oval, né? E eles estavam temendo, mas no caso do Zelensky, que teve aquela situação toda, né? Em que o Zelensky, ele tomou uma prensa, né? Ele tentou falar em inglês, foi uma conversa direta. No caso do Lula, seria com tradução, ou seja, a coisa seria num tempo mais lento, né? Então, eu acho que eles poderiam ter tentado agilizar isso, mas pelo visto a diplomacia ficou receosa, o que é ruim para o Brasil, ter uma diplomacia que teme encontros, né? Isso é um péssimo sinal, temer encontros. De qualquer maneira, foi um sinal positivo, na tua opinião? Não, foi um sinal muito positivo, abre espaço. Nós temos que lembrar um detalhe importante. O Brasil não tem uma tarifa de 50%. O Brasil tem uma tarifa de 10%, que é aquela de abril, e criaram uma tarifa adicional de 40%, que é uma sobretaxa. Então, o Brasil não está lutando para zerar ou algo assim, está lutando para eliminar aquela ordem executiva do Trump, que é como se fosse um decreto,
para eliminar esses 40%, que já tem bastante isenção, mas ninguém quer aquela tarifa. E aí teria que negociar, e nada melhor do que sentar à mesa e conversar sobre o assunto, né? E o que a gente pode esperar de um eventual encontro aí entre o Trump e o Lula? Enfim, ele deve mesmo ocorrer nessa semana ou na próxima? Sim. Onde deveria ocorrer? O que a gente pode esperar? Seria positivo? Enfim, já existem expectativas nesse sentido? Eu vi que as manifestações ali de corredor da diplomacia brasileira, né, do Itamaraty, seria algo provavelmente na Ásia, né, aproveitando ali algum circuito entre os dois, talvez Singapura, né, mas não me pareceu nada acertado. Eu considero que o melhor ambiente seria o Salão Oval. Isso seria importante, inclusive para o Lula, que vem tentando se destacar como uma liderança internacional. Mostraria também uma certa valentia, né? Ou seja, eu vou aqui no Salão de Oval, no ambiente hostil, né? E vou negociar. Então acho que seria algo positivo. Mas parece que está tudo muito truncado. As duas diplomacias, né? Enfim, eles devem estar negociando algum espaço melhor. Mas eu sinto que está perdendo um pouco o efeito. Não pode demorar muito, né? E o que eu vejo, depois a gente até pode falar mais disso, o governo brasileiro precisa de uma agenda, ele precisa voltar a ter controle de agenda. É a primeira grande presidência nossa, digamos assim, né, em que uma figura como o Lula não consegue controlar a agenda, né? Praticamente são 2 anos sem o controle da agenda, e agora seria o momento dele tomar a frente, explicar o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no judiciário, ou seja, tentar dar rumos ali para essa conversa e tentar fazer com que o Trump flexibilize os termos de negociação. Aquela carta que o Trump nos enviou em julho, endereçada ao presidente Lula, é uma carta com termos de negociação. Olha, esses são os termos. Todos os outros países tiveram que aceitar. O governo brasileiro não aceitou e agora seria o momento do Lula explicar por que não aceitou aqueles termos, tentar negociar, olha, dá para a gente conversar sobre isso, mas não sobre alguns pontos, né? Mas parece que eles estão perdendo um pouco essa oportunidade. Do ponto de vista de diplomacia, o ideal seria um encontro presencial mesmo, porque se fala também da possibilidade de um encontro virtual. Sim. O ideal seria ser presencial. Sim, algo bem analógico mesmo. Acho que teria que estar os dois, apertos de mãos e tal. Existe todo um protocolo, né? Eles estavam temendo que o Trump fizesse uma surpresa, né? Mas no caso do Zelensky, quem acompanhou, eu lembro que eu acompanhei, aquilo lá não estava programado. Na verdade, o Zelensky, talvez por uma questão de linguagem, falou de um jeito que apareceu arrogante. E é por isso que vem aquela resposta do Trump que, olha, com as nossas armas você é valente, né? Então, assim, mas foi um desencontro, né? Uma falha de tradução, né? Um lost in translation, né? Perderam ali a tradução. Mas no caso do governo brasileiro, não. A gente tem uma diplomacia bem treinada e teria um tradutor ali. E eu acho que isso permitiria que o encontro acontecesse de uma maneira bastante descontraída. O Lula, inclusive, é famoso por isso, né? Em qualquer ambiente, ele costuma ser uma figura carismática, né? Só que não estão querendo colocar à prova. Não sei se é um receio da agilidade, da idade ou algo assim, mas está com muito receio de um encontro. Se pintou uma química em 39 segundos, imagina numa reunião mais prolongada. Sim, não, poderia virar um romance igual com o Macron, né? Alguma coisa mais, passear na Amazônia, né? Poderia crescer demais essa relação. Eu acho que seria positivo para o Brasil, mas a demora está bastante estranha, né? Fora do protocolo. Professor, mas quais as chances do Brasil obter uma redução aí das sanções que foram impostas ali pelos Estados Unidos? E o que a gente teria que ceder para isso acontecer? Porque provavelmente o Trump não vai tirar sanções sem nenhum tipo de contrapartida. O que seria uma contrapartida razoável para a gente colocar numa mesa de negociação? Se nós olharmos o que está ali na carta, né, tem uma dimensão que seria comercial e tem aquela dimensão política ligada ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tudo isso, né, transforma a negociação do Brasil em algo muito mais duro. O Brasil primeiro teria que ceder muito mais economicamente para tentar compensar essa situação política, né? Mas ceder economicamente levaria o Brasil a fazer algo parecido com o que a Indonésia fez. A Indonésia praticamente aceitou a carta por completo e todos os outros países, inclusive Japão, União Europeia, muito próximo de aceitar por completo a carta. O que significa isso? O Made in USA se torna passaporte para os produtos americanos. Ou seja, se o produto é feito aqui,
nós vamos fazer reconhecimento mútuo, ou seja, como se o Inmetro dos Estados Unidos se associasse com o Inmetro da Indonésia, do Brasil, e falasse, olha, os padrões estão aceitos e agora o produto americano entra sem nenhuma barreira, nem tarifária e nem não tarifária. Essa é a grande questão do governo Trump. E aí vem um outro ponto que é difícil. O Scott Bessent, que é o secretário de Tesouro, antes dele se tornar secretário de Tesouro, ele foi assessor ali na campanha, e em novembro, mais ou menos um pouco antes da eleição, por volta acho que agosto, setembro, se não me engano, mas antes da eleição, ele escreve um artigo na Economist, dizendo o seguinte, olha, resumindo, aliado de segurança tem que ser aliado econômico. Aliado econômico tem que ser aliado de segurança. Ou seja, não tem como você querer entrar no mercado americano e ser parceiro de um oponente geopolítico. Então isso talvez entrasse na conta. Nós sabemos que o Brasil está muito próximo, né, de China, de Rússia, ou seja, está com mesma coisa que a Índia, que vinha surfando nessa onda, jogando com todo mundo. Eu sempre comentava nas entrevistas que eu achava que era a melhor estratégia, só que agora os Estados Unidos estão apertando, falando, não dá mais, vocês não vão mais fazer isso, não vão negociar F-35 conosco e comprar petróleo russo. Tá? Vocês têm que escolher o que vocês querem. Então o Brasil talvez devesse ter que colocar isso na pauta, a questão do alinhamento geopolítico. Então começa a ficar caro. Olha, eu não quero falar da política, mas aí eu começo a ter que ceder mais economicamente, daqui a pouco eu tenho que ceder geopoliticamente e teria que explicar a situação judicial no Brasil com relação aos eventos ali de janeiro, que foi aquela invasão ali dos espaços, ou seja, o que foi colocado na justiça como uma tentativa de golpe, e a participação do ex-presidente. Ele também teria que tentar explicar isso para ver se ele consegue esfriar esse tópico. Então a negociação brasileira realmente é a mais difícil. Eu acho que também tem um receio com relação a isso, como vocês colocaram. O que nós vamos colocar na mesa? O que a gente pode negociar? E é muito difícil, porque o Brasil não gostaria de ceder em nada. O Brasil não quer que o produto americano entre aqui só com o Made in USA. O Brasil não quer se afastar desses parceiros estratégicos, que inclusive com parcerias formais, tá? Parceiros estratégicos com tratados mesmo de cooperação. E também não quer colocar em questão algo que o Brasil julga como soberania, que é o que o judiciário decide. Uhum. E puxando aí pela questão política, que foi um dos pontos colocados pelo Trump naquela famigerada carta. Se houver uma aproximação de fato, entre o Lula e o Trump, eles sempre foram rivais, inclusive ideológicos, mas se houver essa aproximação, como que você acha que ficaria a situação da família Bolsonaro no meio disso tudo? Porque eles estão próximos lá da Casa Branca nesse momento. Como que ficaria essa relação? Eu acho que poderia levar, sim, a um afastamento. Mas nós temos que lembrar que abaixo do Trump tem ali um escalão muito mais aguerrido com essas questões. Sobretudo o Marco Rubio, que é o secretário de Estado, que tem filho ali de cubanos, exilados. Então ele tem uma visão muito mais ideológica da política de Estado. Talvez não deixaria que o Trump partisse para um pragmatismo completo. Não, vamos negociar, esqueça, isso acho que talvez não aconteceria. E o Scott Bessent é um secretário de Tesouro atípico, porque ele mesmo escreveu, a partir de agora, se vencermos, os aliados vão ter que ser aliados econômicos de segurança. Então, não seria fácil para o Trump rifar esses dois secretários, indo contra no caso, por exemplo, da Magnitsky, ela é emitida ali por um órgão ligado à Secretaria de Tesouro. Cassações de visto são ligadas ao Rubio. Então, assim, o Trump não poderia fazer isso com o risco de perder os seus secretários mais fiéis, que foi uma tônica dessa gestão, ter secretários muito fiéis. Então, é difícil, a família Bolsonaro talvez perdesse um pouco de espaço, mas também dependeria de como o governo brasileiro abordaria essa questão. O Brasil não está numa situação fácil com os Estados Unidos. Nós temos que lembrar um detalhe importante. É a primeira vez que as duas presidências se encontram no tempo. Ou seja, o Trump, do ponto de vista de mandato, ele se encontra com o Bolsonaro e antes com o Temer. E aí depois o Biden se encontra em termos de mandato com o Bolsonaro, e depois o começo do Lula.
Então, esses dois presidentes, né, eles nunca se encontraram, literalmente. Tá? O encontro tá difícil, né? Há muito tempo. Eles não são duas figuras que Foram não se só conhecem. aqueles 39 segundos São mesmo. 39 segundos, algo realmente bem fortuito, assim. Então, e é estranho, porque o Brasil, mesmo quando era esquerda ou direita em um lugar e outro, os encontros eram quase que esperados, né? Ou seja, uma visita do presidente brasileiro ao presidente americano e também, não raro, o presidente americano visitar o Brasil. Tá? Essa costura não foi feita, há um distanciamento muito grande, a aproximação, eu não sei como se faria. É tão dramático isso que a família Bolsonaro, na figura do filho, o Eduardo, tem mais entrada, né, nos corredores da Casa Branca do que a diplomacia brasileira. Isso é assustador. Tá? Então, realmente há um afastamento. O Lula não ligou para dar parabéns, não tentou fazer uma visita, né? Não teve nenhum daqueles atos protocolares. Então, se esses 39 segundos virarem algo que torne a relação novamente normal, seria bastante positivo. Tá? Os bolsonaristas têm alegado que foi tudo uma jogada do Trump, um passo calculado na hora que ele falou dessa química que teve com o Lula. E, na verdade, também algumas declarações recentes que dão um pouco de embasamento para quem está torcendo meio que contra essa aproximação. A gente teve, por exemplo, declarações recentes do secretário de Comércio, né, que é o Lutnick, colocando ali o Brasil na lista de países que precisam ali ser, entre aspas, consertados. Então, professor, eu queria saber assim, o que pode dar errado nessa história e se realmente essa química não pode virar um fogo de palha, o que o Brasil deveria fazer para tentar evitar que isso acontecesse? Olha, o desprezo dói, né? Então, também quando você demora muito para reagir, você também vai ter uma resposta diplomática. Quando a gente pensa em diplomacia, tudo é diplomacia. Um gesto, um discurso e um silêncio. Uma demora para fechar uma data, uma postergação, tudo isso vai provocar uma reação. Então, digamos que o Trump veja o seguinte, olha, eu abri espaço, né, tive boa vontade, e eles ficaram fazendo jogo de cena. Então, bom, agora eu vou fechar, né, e eu não vou deixar que o Brasil tripudie uma abertura ali de agenda dos Estados Unidos. Então, agora eu vou endurecer ainda mais. E aí nós vimos, por exemplo, as ações contra a mulher do Alexandre de Moraes e tal. Ou seja, logo ali na sequência dos discursos, tudo acontecendo. Então, é como se você tivesse uma metralhadora que atira de tempos em tempos e você tem que interromper esse processo. Então, quanto mais o Brasil posterga e faz isso é visto como um gestual diplomático. Olha, o Brasil não está muito preocupado. Então, agora nós vamos mostrar para eles, né, que não é assim que se negocia com os Estados Unidos, não é assim que se reage a uma manifestação do presidente americano. Eles estão muito nessa onda, né, de respeito. Esse foi um dos motivos, inclusive, do Zelensky, né, levar aquela espinafrada pública lá, né? Ou seja, não tinha um respeito, inclusive com relação à indumentária. Ele não estava de terno e ali que já começou o incômodo, né? Já começou ali, tanto é que depois, no outro encontro, ele teve que colocar uma roupa, digamos, um meio termo, né? Ou seja, quase que um terno, mas não era bem um terno. Então, tudo isso é gestual que está sendo levado em conta. E o Brasil tem pecado nisso, né? O presidente Lula foi duro nos recados no discurso da ONU, né? Tem sido duro ao longo do tempo. O presidente Trump também não facilita, tem sido duro com relação ao Brasil. O Lutnick tem reforçado isso. Então, o Brasil, a grande preocupação minha, e eu acho que de muitos, é que o Brasil pode servir de exemplo com custo baixo. O Brasil tem um custo baixo, ele pode ser usado como exemplo de, olha, os países que não estão conosco, só que como as nossas relações não são tão grandes, ainda que existam algumas coisas estratégicas, o Brasil sofreria mais com o afastamento americano, né? Ou seja, os maiores investidores no Brasil em termos de portfólio, quantidade de dinheiro no Brasil são americanos, né? Ou seja, os Estados Unidos têm muito interesse aqui. É claro que eles não querem colocar fogo no Brasil, né? Mas ao mesmo tempo o Brasil não mostra ali uma consideração por isso. Então é um cenário complicado o Brasil sair. O professor estava mais otimista quando eu comecei o programa do que agora. Para a gente fechar aqui, quais são as chances efetivamente da gente ter um avanço nessas relações com os Estados Unidos? Enfim, essa química pode parar nesses 39 segundos mesmo? Enfim,
Ou você ficou mais otimista depois do que aconteceu? Eu fiquei um pouco mais otimista, um otimismo realista, né? Eu esperava que o Brasil conseguisse, com essa abertura, articular um encontro para a semana em que o Trump falou, que seria essa, né? Ou seja, esse programa poderia ser um programa comentando o encontro, né? E não a não ocorrência do encontro. Eu comecei a ficar preocupado com isso, não foi essa semana, foi semana passada. Quando eu vi, logo no calor ali da reação, o Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, comentando que talvez esse encontro não devesse ser presencial, talvez remoto. Aí eu falei, olha, se o diplomata-chefe, né, não está receoso, o encontro não vai acontecer como deveria. E isso tem se confirmado. Eu espero que eles revejam. Eu tenho pensado muito nesses últimos dias um ponto que eu acho que é importante. De fato, o presidente é presidente quando ele controla a agenda do país. É uma novidade isso, um presidente que a agenda nossa está ou na mão de um ex-presidente, que é o Bolsonaro, que praticamente os 2 primeiros anos do governo controlou, e de um ministro do Supremo, que é o Alexandre de Moraes. Eles são as figuras que controlam a agenda, né? O presidente Lula, ele não tem mais espaço para dizer qual que é a pauta, quais são as questões. E isso é praticamente a morte de uma presidência. É só comparar com outras presidências, a do Fernando Henrique Cardoso, as primeiras presidências do Lula. Ou seja, a pauta era ditada por eles. Né? Ou seja, o que nós íamos falar, eles conseguiam impor. Praticamente eles estão nulos nisso. Né? E é por isso que eu tenho ficado pessimista. Isso seria um momento. Inclusive questões de anistia, sobre a justiça, o governo deveria estar tomando a frente. Né? Não deveria ser o STF negociando. Né? Quem teria que estar negociando uma pacificação, não importa os termos, não estou defendendo qualquer tipo de termo aqui dessa pacificação. Mas quem deveria estar negociando e liderando esse processo deveria ser a presidência. Não falar, olha, é uma questão da justiça e nós não vamos nos meter nisso. Isso nunca aconteceu. Tá? Os presidentes sempre tomam a frente, né? Porque eles são a figura de união. E agora nós vemos um outro ex-presidente, que é o Temer, né, ser chamado para ser o articulador de uma pacificação. Isso não poderia estar acontecendo. Nós temos um presidente da República. Então está tudo um pouco fora do cabo, fora do eixo. Né? Quer dizer, ao hesitar em levar adiante essa agenda, o governo está perdendo uma oportunidade. Sim, ele tem que dar os termos. Olha, isso é negociável, isso não é. Chamar para uma reunião, chama a oposição, o que vocês querem? Isso não dá, vai acabar com o país, não vai. Isso dá para fazer, chama o STF, olha, vamos ver. Vocês não vão rever isso, vamos conversar. Tem que levar algo lá para o Trump. O que a gente pode fazer? Olha, vamos marcar uma agenda com eles. Vou falar para eles que isso é negociável, isso não é negociável. Mas o presidente conduzindo. Inclusive seria uma grande oportunidade, porque é um governo sem bandeira. Por enquanto o governo ainda não tem uma bandeira, como nós vimos em outros governos, inclusive nos próprios governos do Lula antes. Ele precisa de uma bandeira. Poderia ser isso, poderia ser acabar com o tarifaço, mas tem que tomar frente, né? Tem que encarar o desafio, pegar ali o touro pelo chifre. Pois é, a gente vai falar dos touros e ursos logo mais, mas eu queria aproveitar de fazer uma última pergunta aqui, que as perguntas que vão surgindo, que a popularidade do presidente, ela melhorou depois desse embate, né? Depois de ter um inimigo ali com essa questão do tarifaço com o Trump. De certa maneira, o governo não pode estar fazendo um cálculo político de, se a gente fizer as pazes e ficar nessa química toda com o Trump, eu posso perder esse bônus que eu tive? Tem esse cálculo? Prolongar, né? Prolongar esse desentendimento. Uma rivalidade, né? Construída. Eu acho que ele já colheu os bônus que teria que colher ali por essa bandeira da soberania, né? Porque é o que nós estávamos falando aqui, né? Que eu estava propondo para vocês. Falta uma bandeira. Apareceu uma bandeira, já melhorou o governo. Olha, o governo vai defender os interesses do Brasil, que ninguém se meta aqui e tal. Mas isso vai desgastar, porque vai vir a conta. Quando a gente olha a situação econômica do Brasil, ela não é confortável. Né? Não é nada confortável. Por quê? Nossas contas externas, elas fecham de que maneira? A gente tem um déficit nas contas correntes, que seria ali com relação a serviços e também comércio. O comércio nosso não vai tão mal, mas nós temos que ficar ali compensando um pouco. E o resto é financeiro. É investimento e tal. Então, mais ou menos, a gente fecha a conta sempre em algo ali muito temerário. Então, nós não temos esse foro. Nós não somos a Alemanha, que exportamos um monte, não somos China. Né? Nós temos uma conta externa ali quase num equilíbrio muito tênue.
Então o brasileiro, por enquanto, apoia a soberania, mas se isso virar econômico, amanhã ou depois isso vira muito rápido, ou seja, a gente tiver uma crise no balanço de pagamentos, que são todas essas transações sendo medidas, né, a economia derrete. Todo mundo sai do país, e aí entra aquela crise, e aí eles vão chegar na eleição com uma crise econômica no colo. Então é um cálculo que eles deveriam fazer com bastante cuidado. Né? Ou seja, 1 ano, que é o tempo da eleição, é o tempo de maturar uma crise dessa. Né? A Argentina, antes do Milei, ela estava justamente na véspera disso. Né? Tanto é que enfraqueceu tanto o governo que o Milei entrou, inclusive, sem base legislativa. Então, essa situação, o Brasil deveria ficar atento. Falar, olha, tudo bem, é legal falar de nacionalismo, soberania, mas ainda falta tempo para a eleição. Né? Se virar uma crise econômica, eles vão nos tirar. Não tem como. Tá certo. Bom, com isso a gente pode passar para o bloco dos touros e dos ursos. Afinal de contas, eles batizam aqui este podcast. Os touros são aqueles que estão em alta, aqueles que estão com a química em dia. Já os ursos são, né, aqueles que estão fora do prazo de validade aqui para a gente manter se manter um pouco aqui no tema do programa. E a gente começa, professor, pelos ursos, falando dos ursos, e termina com os touros, embora o nome do programa chame Touros e Ursos aqui. Começa com o ruim. Começa com ruim para terminar, né? No positivo aqui, né? Então, embora o jornalista goste de falar mal, a gente termina aqui falando bem, falando dos nossos touros. Mas vamos começar com os ursos. E vou passar para você, Júlia, para quem você vai dar o seu urso aqui. Eu vou dar o meu urso dessa semana para a Braskem, que tem sido um urso aí já de longo prazo, né? Não foi só essa semana. É uma empresa que está passando aí por dificuldades financeiras, porque o mercado petroquímico aí está em baixa, o endividamento da empresa está bastante elevado, ela tem queimado caixa, tem registrado prejuízos, teve problemas também legais, né, ambientais recentemente, mas nessa última semana a gente viu aí duas das principais agências de classificação de risco, a Fitch e a S&P, cortando as notas de crédito dos títulos da Braskem para níveis aí bem baixos, níveis já especulativos, né? Justamente porque consideram que agora a Braskem está com um risco de calote elevado. Que seria isso, né? Ou o risco de inadimplência desses títulos, de não pagar, né, os credores, ou então de entrar aí num processo de reestruturação das suas dívidas. E o gatilho para essa revisão de notas e para esse temor, não só das agências de rating, mas também dos investidores, né, que castigaram bastante aí os preços das ações da Braskem, o grande gatilho para isso foi o anúncio que a Petroquímica fez de que tinha contratado assessores financeiros e jurídicos para buscar alternativas para otimizar a sua estrutura de capital. Na última sexta-feira, a empresa fez esse anúncio e aí acendeu aí um temor no mercado de que poderia vir uma recuperação judicial, né, algum tipo de calote, de inadimplência, de reestruturação num futuro próximo. Né? Então, aí vieram logo em seguida as revisões das agências de rating e a gente viu também as ações da Braskem derretendo aí no mercado. Então, por causa disso, a Petroquímica é o meu urso dessa semana, Vini. Tempestade perfeita aí, tá enfrentando a Braskem, que ainda tem um problema societário ali, né? Ela tem como principais sócios a Petrobras e a ex-Odebrecht, né? A Novonor, que precisa se livrar dessa participação ali para pagar os bancos credores, né, da dívida. Professor, para quem você vai mandar aqui o seu urso dessa edição? Olha, trazendo um pouco para uma questão geopolítica e geoeconômica, a gente tem ali um discurso de redução, digamos, do ritmo de corte de juros do Fed. Acho que isso é um sinal preocupante, mas também nós temos, em termos de ações, algo que já mostra um pouco esses efeitos do tarifaço. A Marfrig, né, está tendo queda, e isso mostra ali que talvez no setor pecuário a gente comece a sofrer um pouco e sentir isso já no mercado, ou seja, parecia que o tarifaço não ia chegar, mas ele está chegando lentamente e provocando uma recomposição. Inclusive, a gente tem que lembrar também que o Brasil oscila muito, né? Ou seja, piora e melhora do dia para a noite, que a gente vê isso com o dólar, com esse entusiasmo todo, né? Mas na economia concreta o ritmo não está tão interessante. A gente acabou de ver ali
o Boletim Focus trazendo uma redução de novo das expectativas de crescimento econômico. Então, acho que pegando um pouquinho para os meus interesses aqui, acho que tem sinais tanto do mercado financeiro quanto da economia global de que as coisas não andam tão bem para o Brasil. É isso mesmo. Bom, vários ursos aí, então. Ursinhos. Vários ursinhos aqui que se completam aqui. E vou mandar o meu urso aqui para uma outra empresa que está em situação complicada, que é a Ambipar, né? As ações da empresa de soluções ambientais desabaram na Bolsa na semana passada, depois que a companhia entrou com um pedido de proteção contra os credores. É uma espécie de pré-recuperação judicial, né? Muita gente enxerga isso como um primeiro passo para a empresa entrar com um pedido de recuperação judicial. Inclusive, a agência de risco, S&P, já considera que rebaixou a nota da Ambipar, a nota de crédito, para um patamar equivalente ao de um calote, embora a empresa ainda não tenha dado efetivamente um calote, só tenha pedido para se proteger. Lembrando, né, que a Ambipar chamou a atenção do mercado no ano passado depois de uma valorização sem precedentes das ações, foi uma alta de mais de 1000% num período de pouquíssimos meses e sem ter um fundamento para isso. A Ambipar já era uma empresa altamente endividada e a disparada das ações, enfim, despertou muitas dúvidas no mercado e também acabou chegando, né, o caso inclusive chegou à CVM, né, a Comissão de Valores Mobiliários, que abriu processos para investigar essa valorização sem muito fundamento da Ambipar. Os papéis voltaram, agora estão oscilando bastante. Até estava falando com o gestor agora há pouco, antes de entrar aqui para o programa, e ele até falou assim, olha, nem adianta olhar as ações da Ambipar na B3, não é um termômetro razoável, dado que o comportamento desses papéis nos últimos tempos. O ideal é a gente ver ali a trajetória dos bonds, né, os títulos de dívida, que não param de cair. Esses talvez reflitam melhor a situação delicada que enfrenta a Ambipar neste momento, e por isso ela vai ganhar aqui o meu urso desta edição. Agora a gente vai virar o disco, vamos falar dos touros, dos nossos destaques positivos. E vou aproveitar que eu já estou com a palavra aqui e vou começar falando do meu touro aqui, que vai para a inflação no Brasil, né? Se por um lado o PIB está vindo um pouco abaixo do esperado nesse ano, a gente tem a inflação também surpreendendo para baixo, e isso é uma boa notícia. O IPCA 15, né, foi o índice, a prévia da inflação, do índice oficial de inflação de setembro, marcou ali alta de 0,48% em setembro, reverteu a deflação do mês anterior, deveria ser uma notícia negativa, mas o índice veio abaixo do que o mercado esperava. O mercado estava ali com uma projeção de uma alta de 0,51% no mês de setembro. Então, com esse dragão mais manso, os analistas vêm semana a semana ali no Boletim Focus também reduzindo as expectativas de inflação para o ano de 2025. No último Boletim Focus, que foi divulgado nesta segunda-feira, agora as estimativas para o IPCA estão em 4,81%. Elas chegaram a ficar ali perto dos 6% no pior momento desse ano. Então já tem gente falando, os mais otimistas, falando até que o IPCA pode encerrar o ano ali no teto da faixa de tolerância da meta de inflação, ali na casa dos 4,5%. A gente acompanhar se os dados de atividade, né, se a atividade realmente acabar se desacelerando mais forte do que esperado, é capaz que isso bata na inflação mesmo. Mas enfim, esse dragão mansinho aqui, a inflação comportada, leva o meu touro desta edição. Professor, passar para você mandar aí o seu touro, antes de vou fechar aqui com a Júlia hoje. Olha, eu acho que um sinal positivo que nós tivemos é o Ibovespa, né? Quem está investindo em índice deve estar muito feliz, né? Bateu recordes. Temos sinais também positivos ligados a isso, né? Ou seja, tem a questão dos empregos que estão fortes, a própria inflação, o que eu também não fico tão feliz pela mesma observação que você fez, inflação com desaceleração econômica, né, não anima ninguém, né, mas é algo positivo. E nesse aspecto o Brasil também está tendo essa valorização do Ibovespa porque o investidor ainda está vindo. Está voltando, na verdade, ele vai embora no começo do ano, começa a voltar no segundo semestre, né, então o Brasil tem mostrado uma resiliência maior do que o esperado, ou seja, ainda tem alguns investidores, claro, com um prêmio de risco muito considerável, que é o nosso juro real,
mas estão voltando para o Brasil. Então o Brasil ainda está mostrando um sinal de força e o Ibovespa tem refletido isso. O Ibovespa aí, um dos touros não só da semana, como do ano aqui. Do ano, E surpreendente, ainda mais nesse cenário de Selic. Sim, A sim. 15%. Acho que poucos apostavam nesse touro do Não, Ibovespa. para mim é 130 mil o Ibovespa. Você olha ele a 145 mil e impressiona. Uhum. Né? O teto para mim era 130 no começo do ano. Para muita gente até mais baixo, eu diria. É. Então é um bom touro aqui. É. Você, Júlia, encerra aí o bloco dos touros aí, que o seu é um touro que cai aqui, mas ele cai bem, né? Ele cai bonito. Cai bonito. Eu escolhi um touro especial, um touro de fora do mercado, do cenário aí político-econômico, para a gente encerrar aqui o programa, né, como a gente costuma fazer. Eu escolhi um touro do mundo do skate, o Sandro Dias, o mineirinho, que bateu 2 recordes aí do Guinness nessa última semana. Ele fez um negócio que eu fiquei pensando assim, nossa, isso deve ter sido uma das coisas mais irresponsáveis que eu já pensei que eu ia ver alguém escolher fazer, assim, por livre e espontânea vontade. Ele desceu uma mega rampa, quarter pipe aí, de 70 metros de altura, na lateral de um prédio em Porto Alegre, o Centro Administrativo Fernando Ferrari, o CAF, que tem 22 andares. Esse prédio tem um formato que lembra uma rampa de skate, e existia uma coisa dos skatistas da cidade, meu sonho é descer aquela lateral e tudo. E aí, nesse evento da Red Bull, né, o mineirinho, que é um cara especializado em skate vertical, foi 6 vezes campeão mundial desse negócio e já andou fazendo aí umas quedas, né, uns drops bastante íngremes e de alturas, né, impressionantes. Ele foi lá descer essa mega rampa, foi uma descida de 8 segundos e ele atingiu uma velocidade de quase 104 km por hora, né, num skate comum. Ele estava treinando já desde janeiro, fazendo aí um treinamento bastante físico para aguentar aquela velocidade, aquela força gravitacional lá de quem faz uma queda que é praticamente vertical. E aí ele bateu 2 recordes, né, de queda mais alta em um quarter pipe temporário e maior velocidade atingida em um quarter pipe temporário. Então, ele concretizou aí os sonhos dos skatistas brasileiros, dos skatistas lá de Porto Alegre, e com 50 anos de idade bateu aí esses recordes. Os vídeos são bastante impressionantes. No final, ele parou naquela parede de espuma, né? Porque é uma velocidade tão grande que o cara não consegue parar sozinho, é bastante impressionante. O problema não é só descer, né? O problema é parar depois, exatamente. Enfim, foi bastante legal, aí o mundo de skate ficou bastante impressionado e as imagens são bacanas também. Quem não viu, eu sugiro que busque aí na internet as imagens aí do mineirinho dropando 70 metros. Quando eu vi as notícias, eu pensei que o mineirinho Sandro Dias fosse um moleque de 20 anos. Quando eu vejo que ele tem 50 anos, não sei se eu fiquei mais animado ou mais desanimado, sabe assim, mas... Pra você ver. Mas eu achei realmente impressionante, também recomendo para quem não assistiu, tem no YouTube aqui, vale a pena acompanhar o feito aí do Sandro Dias aqui, touro da Júlia e de todos nós aqui, porque realmente foi algo aí, enfim, um recorde que não é para qualquer um. É um craque, né? Sem dúvida. Bom, com isso a gente coloca um ponto final nessa edição do podcast Touros e Ursos. Professor Alexandre Pires, agradeço muito a sua presença aqui e vamos falar outras vezes, certamente, sobre essas relações tensas aí entre Brasil e Estados Unidos e entre outros assuntos. Será uma satisfação, gostei muito, obrigado pelo convite. Isso aí, muito obrigado. Júlia, até o próximo programa, se a gente conseguir se encontrar. Obrigada, Vini, obrigada a todos os que nos acompanharam. É isso aí, fique ligado no seudinheiro.com para ficar por dentro de tudo que mexe com seus investimentos. Aquele abraço.